Você já imaginou o que aconteceria se uma tempestade forte viesse bem agora? Sua casa aguentaria firme como uma rocha ou desabaria como areia no vento? Vamos descobrir quem realmente construiu uma vida forte com Jesus e como você também pode ser como o homem sábio. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal Aventuras da Bíblia. E que tal se inscrever no nosso canal? Ao fazer isso, vocês se tornam membros oficiais da nossa turma mágica. Não queremos que vocês percam nenhuma aventura, então inscrevam-se para não perderem nenhum capítulo emocionante. Agora venha conosco se aventurar na história da parábola do homem que construiu a casa na rocha. Era um dia tranquilo, com o céu azul como um manto de algodão e o vento soprando suavemente entre as colinas. Jesus, cercado por uma multidão curiosa, sentou-se em um lugar alto, onde todos pudessem vê-lo e ouvi-lo com clareza. Entre os ouvintes estavam homens, mulheres e muitos jovens, com os olhos brilhando de expectativa. Era como se todos estivessem diante de um mestre contando o segredo mais importante da vida. Com uma voz calma e ao mesmo tempo poderosa, Jesus começou a falar sobre algo que, à primeira vista, parecia simples: construção de casas. Mas todos ali sabiam que, quando Jesus contava histórias, havia sempre uma lição muito mais profunda por trás de cada palavra. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, disse Jesus, com um olhar cheio de compaixão. As pessoas começaram a imaginar esse homem sábio. Talvez ele tivesse uma barba longa e branca, olhos atentos e mãos calejadas de tanto trabalhar. Ele observava o terreno com cuidado. Não queria construir de qualquer jeito. Caminhou bastante até encontrar uma rocha firme, enorme, como uma montanha. Aqui sim, pensou ele com alegria. Era como alguém escolhendo o melhor lugar para plantar uma árvore que viveria muitos anos. Esse homem começou a construir. Foi difícil. Escavar a rocha, levantar as paredes, carregar pedras pesadas, dava muito mais trabalho do que construir em um lugar plano e fácil. Mas, mesmo cansado, ele sorria. Seu coração estava em paz, porque ele sabia que aquela casa aguentaria qualquer coisa. Jesus continuou. Veio a chuva, os rios subiram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. As pessoas se entreolharam, imaginando a cena. Um temporal daqueles que deixam tudo escuro em pleno dia. Trovões barulhentos como tambores de guerra. Relâmpagos cortando o céu como espadas. Os rios transbordando, a lama escorrendo por todos os lados. Era assustador. Mas a casa do homem sábio permaneceu firme, sem sequer uma rachadura. Jesus então fez uma pausa. O silêncio era total. Todos estavam mergulhados na história, como se estivessem dentro dela. Mas então ele disse algo que fez todos abrirem bem os olhos. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem tolo que construiu sua casa sobre a areia. Agora a história mudava. As pessoas imaginaram esse outro homem. Ele queria tudo rápido e fácil. Encontrou um lugar bonito, com uma vista maravilhosa, mas cheio de areia fofa. Parecia um ótimo lugar para descansar, mas não para construir. Mesmo assim, ele pensou, vai dar certo. E logo levantou sua casa, que ficou pronta em pouco tempo. Mas então, veio a mesma tempestade. A chuva caiu, os rios subiram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Nesse momento, as pessoas estavam em silêncio. Algumas com os olhos arregalados. Outras com a boca entreaberta. A comparação era clara. Duas casas, duas atitudes, dois resultados completamente diferentes. Enquanto Jesus contava aquela história, muitas pessoas na multidão começaram a pensar em suas próprias vidas. Alguns lembravam de momentos em que tentaram fazer algo com pressa, sem pensar muito. Como quando uma criança tenta montar um brinquedo sem olhar o manual, e tudo acaba caindo no chão. Já outros lembravam de situações em que foram pacientes, escolheram o caminho mais difícil, mas que valeu a pena no final. Como estudar bastante antes de uma prova difícil, mesmo quando os amigos queriam brincar. As crianças estavam fascinadas.
Era como ouvir uma história de dois construtores, um cuidadoso e sábio, outro apressado e teimoso. Era como ver dois corações batendo diante de decisões diferentes. O homem sábio, ao construir sua casa na rocha, talvez tenha ouvido outras pessoas dizerem: "Você está perdendo tempo. É muito mais difícil construir aí." Mas ele, mesmo suando, com as mãos machucadas e a pele bronzeada do sol, sentia no fundo do peito uma certeza: estou fazendo certo. Seus olhos brilhavam de confiança, mesmo diante da dificuldade. Ele sabia que estava preparando algo para durar, algo que resistiria ao tempo, às tempestades e ao que viesse. Já o homem tolo, ao construir na areia, talvez tenha se sentido inteligente no começo. Ele terminou sua casa rápido. Talvez até tenha ficado rindo enquanto descansava na sombra. Mas, no fundo, ele estava inseguro. Era como alguém que tenta fingir que está tudo bem, mas tem medo do que pode acontecer. Quando as nuvens escuras apareceram no céu, ele ficou com o coração apertado. Quando o vento começou a soprar forte, ele tremeu. E quando a chuva caiu com toda a força, ele se desesperou. Sua casa, construída tão rápido, desabou num piscar de olhos, e ele ficou ali, sozinho, triste, cercado pelos pedaços do que antes era seu lar. Enquanto Jesus contava essa história, ele não estava apenas falando de casas. Estava falando de corações, de vidas. Ele queria mostrar que ouvir as suas palavras é muito bom, mas praticá-las é o que faz toda a diferença. É como aprender a nadar só assistindo vídeos, mas nunca entrando na piscina. Só quando você pratica é que se torna um verdadeiro nadador. Jesus queria que todos ali entendessem que obedecer aos seus ensinamentos era como construir uma casa sobre a rocha, firme, forte, protegida. Ele não prometeu que nunca choveria. Ele não disse que o vento nunca viria. Mas garantiu que, com ele, a casa não cairia. As crianças ali presentes olhavam para seus pais e irmãos. Alguns seguravam as mãos uns dos outros. Era como se cada palavra de Jesus estivesse sendo escrita direto no coração deles. Essa história contada por Jesus é como uma bússola para o coração. Ela ensina algo muito importante: não basta apenas ouvir o que é certo, é preciso praticar. É como quando alguém aprende a escovar os dentes direitinho, mas nunca escova. De que adianta saber se não faz? Jesus nos mostra que, quando ouvimos suas palavras e obedecemos, estamos construindo algo forte, resistente e seguro, como uma casa sobre uma rocha. A história também nos ensina que a vida nem sempre será feita só de dias ensolarados. Às vezes virão chuvas, problemas, ventos fortes, momentos difíceis, trovões, medos. Mas quem confia em Jesus e faz o que ele ensina, vai permanecer firme mesmo no meio da tempestade. Essa lição nos ajuda a entenderem a importância de fazer boas escolhas, mesmo quando parecem difíceis. Mostra que o mais fácil nem sempre é o melhor, e que com paciência, obediência e fé, é possível construir uma vida feliz, forte e cheia de esperança. Com isso chegamos ao final de mais uma aventura da Bíblia. Aventureiros! Se vocês estão curtindo essa jornada mágica, não se esqueçam de dar aquele like mágico para espalharmos ainda mais as histórias da Bíblia. Cada curtida nos ajuda a criar mais histórias incríveis para vocês. Muito obrigada por assistir os nossos vídeos e até a próxima aventura.